Eu só queria saber se no Notion Creators você fala sobre o processo para tirar certificações, que estudar. A gente fala, tem um bônus especificamente sobre isso. A gente está em formação, então ele ainda vai acontecer. É uma aula que ainda não aconteceu. Então a gente abrir de novo e já vai estar gravado. Algumas coisas devem mudar e é normal, né? A gente vai fazer alguma coisa mais relacionada à ideia de como você faz, mas você vai ter que continuar estudando, porque a qualquer momento tudo pode mudar. Galera, quem vai falar agora com vocês é esse primeiro, antes de tudo. Começa uma dúvida aqui também, gente. Alguma previsão de quando vai abrir a turma de novo? Nossa, eu devia ter trago um pitch aqui, né? Eu sou uma pessoa tão... eu não vou vender, não vou trabalhar, tudo bem, né? Tem, daqui a um mês, mais ou menos. Então, em um mês, teremos Notion Creators outra vez. Muito obrigado, Rafael. Uma salva de palmas, por gentileza. A gente vai falar um pouco, especificamente, sobre comunidades, que vai responder algumas dessas dúvidas, inclusive. Mas quem vai falar com vocês agora é o João. Então, por gentileza, João. Oi! Eu tô com a minha garrafinha porque eu fiquei gritando na hora do Alola e a garganta já tá seca. Então eu vou recorrer a ela aqui frequentemente. Quem tá vindo hoje pela primeira vez no evento da comunidade? Legal, bastante gente. Os demais já vieram então outras vezes. Legal, antes de eu começar a falar, né, um pouquinho do meu assunto, só queria dar as boas-vindas para todo mundo. Fiquem à vontade, acho que a gente está num espaço maravilhoso, uma equipe maravilhosa produzindo esse momento. A gente vai ter muitos espaços para troca, então vale a pena ir brigar um pouquinho com a timidez, trocar uma ideia, aproveitar o café, tá? Eu vou estar aí também para a gente conversar. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, começando aqui, a ideia hoje é responder a pergunta da Thaís, falar um pouco sobre os programas da comunidade que o Notion promove, certo? Programas oficiais do Notion para o fomento da comunidade e também das certificações, como funcionam as certificações, quais são os desafios, dar algumas dicas para vocês, beleza? E aí, se dá um tempinho também, a gente tira algumas dúvidas, me ajudem só com o tempo, porque eu costumo falar muito, tá? Se eu passar, sempre dê um alô. Se não, a gente no café troca mais ideias, tá? Estou à disposição também. Para me apresentar, meu nome é João, mas tem que me apresentar como João Vitor, porque o Vitor é da minha mãe, né? Veio traído da parte dela, se eu me apresentar como João, ela fica triste. Eu sou consultor de gestão de processos e planejamento, formado em administração e impacto social, e sou o terceiro consultor certificado Notion. Legal, né? Eu estou muito feliz com isso. Recentemente eu recebi a certificação, então por isso que eu vou falar para vocês um pouco das certificações, porque eu fiz todas elas, né, e tirei agora recentemente. E é isso, então eu trabalho não só com consultoria de processos, ajudando as organizações a mapearem processos, pensar desde o planejamento estratégico até o desdobramento para a equipe, mas também com a implementação do Notion para diferentes equipes, treinamentos e assim por diante, tá? Então isso é um pouquinho sobre mim. E antes disso eu era Notion, quer dizer, ainda sou, né? Notion Champion, que é uma outra comunidade, um outro programa que o Notion promove, que eu vou falar também. E é por isso que eu não sou embaixador, porque não pode estar em dois ao mesmo tempo, tá? Já conversei com o pessoal essa semana, eu queria ser todos. Então é bacana que, conforme eu for falando aqui para vocês, vocês também podem ir escolhendo qual o programa que faz mais sentido para vocês, entenderem um pouco mais, tá? E conversar também com o Sebastião, como embaixador. Como é o seu nome? Thales. Com Thales também, embaixador, para tirar outras dúvidas ali mais do dia a dia, tá? Que eles estão mais por dentro aí dos programas. Embaixador ou champion? Eu apertei o botão errado. Vamos lá. Aperto duas vezes, ele volta? Beleza. Como acho que já falaram aqui, a comunidade do Notion é um dos diferenciais da ferramenta, certo? Para quem está vindo hoje pela primeira vez, acho que já pode ter visto, tá, essa sensação de como é estar no meio de um grupo de malucos muito divertido, né? Então, o próprio Notion reconhece isso e fomenta bastante esse trabalho. E tem formas de participar que também são autônomas, que a gente pode se envolver. Eu queria falar um pouquinho delas antes de falar dos programas em si. Algumas formas aí, as principais, para quem está querendo se envolver com a comunidade de uma forma mais inicial, né, começar a conhecer um pouquinho, são criando conteúdo, certo? Tem várias formas aí de produzir conteúdo, de trocar informação.
monetizando, e aí eu vou falar um pouco sobre isso também, e participando de fóruns e grupos, que tem vários e várias redes também, canais de troca com o pessoal. Então, para quem está hoje talvez tendo o primeiro contato com a ferramenta, vale a pena depois dar uma pesquisada e entrar em uma dessas comunidades, começar a acompanhar, dali a pouco, né, contribuir também. Trouxe um exemplo aqui do Pedro, que é um criador de conteúdo que faz parte da comunidade do Notion Sampa, certo? Que faz conteúdo específico focado em estudos. Então ele dá várias dicas de como utilizar o Notion para acompanhar os seus estudos e como ele monta modelos, sistemas lá dentro para facilitar o processo dele de gestão das matérias, de acompanhamento dos trabalhos que ele precisa desenvolver. Então a gente sempre fala muito, né, como eu sou consultor, eu falo muito do contexto do uso do Notion para empresas. É legal vocês também saberem, né, que existe, como o próprio Rafa falou, todo um outro contexto para uso pessoal do Notion que é muito bacana, né? Eu comecei a utilizar o Notion na empresa que eu trabalhava, mas eu também uso para questões pessoais, para acompanhamento, registro, anotações. E para quem está aí fazendo faculdade, estudando, ou vai estudar para certificação do Notion, pode utilizar a ferramenta para isso. Então, vale a pena conhecer e também, se tem dicas, compartilhem, né, nas redes, já é conteúdo, querendo ou não. Monetizando, aí eu não vou falar muito a fundo disso, certo? Nosso último encontro da comunidade foi sobre o assunto, o Sebastião deu uma aula, salvou minha vida naquele dia. Vou até ficar de pé, porque foi muito bacana, mas para quem está pensando aí também já ter algum tipo de fonte de renda com o Notion, tem dois grandes caminhos, né, que eu sugeriria. Criação de modelos, né, de templates. Então, lá no site do Notion, vocês conseguem acessar os modelos e dentro da própria ferramenta tem a galeria de modelos. E qualquer pessoa pode submeter um modelo, certo? Eu tenho só 3, bem simples. E tem um espaço muito grande hoje para submissão de modelos dentro do Brasil. Os criadores em destaque, eles são trocados ainda muito pouco porque tem poucos criadores. Então, se você já tem alguma coisa que você utilizou ali para, por exemplo, organizar os seus estudos, seus hábitos, é muito fácil transformar isso num modelo e publicar e, eventualmente, também ganhar dinheiro com isso, vender eles, certo? E aí a gente pode conversar mais sobre isso também, quem quiser. Outro caminho é ser consultor. Você pode ser consultor de Notion sem ser certificado pelo Notion, certo? Eu mesmo já fazia consultorias desde o ano passado, e a minha certificação saiu só agora, então não tem nenhuma restrição nesse sentido, mas existe um programa também da comunidade de parceiros de consultoria do Notion, que aí a gente ganha alguns benefícios, e aí eu vou explicar para vocês também. Por último, participação em fóruns e grupos. Tem muita gente que usa o Reddit, com quem preferir. Lá tem muitas, para quem estava perguntando, acho que foi o Alan, né, sobre aprender fórmulas, muita coisa fuçando nesses tipos de canais, né, falo pela minha experiência. No Twitter também, no finado Twitter, finado X, no finado X antigo Twitter. Dá pra ir por Threads agora, né? Dá. Aí lá eu não sei, a comunidade de Threads de Notion eu não conheço. Aí é boa, é a melhor. A Hillary é a comunidade que quer conhecer. Entendeu? Você não fala com gente famosa, você viraliza rápido, e o pessoal é legal e que você não gostar, você bloqueia. Isso é um benefício importante. Numa rede que tem apenas 10 criadores, qualquer post viraliza, não é mesmo? Então, oportunidade. Brincadeira. Mas enfim, tem uma série de espaços, tem canais do Discord, que também tem esse espaço de troca, e a galera joga todo tipo de dúvidas e comentários que vocês podem imaginar. Então, se vocês acessarem agora notion.so/community, ele vai jogar a minha cola dessa palestra toda, peguei tudo de lá. Outro segredo, como eu aprendi as coisas? Leiam a base de suporte do Notion. Aprendi muita coisa lendo a central de ajuda do Notion. E esse é um conteúdo que, uma outra página, né, que não tem a ver com a central de conteúdo, em que tem todos os detalhes das iniciativas de comunidade, e lá tem uma lista de todos os grupos que o Notion já mapeou, globais, relacionados à ferramenta. Tem um monte que não deve estar nessa lista, mas é um caminho para quem quiser começar e acompanhar também. Ou pode jogar no Google, que também é fácil. Opa, isso. Falando em grupos, quem ainda não participa, a gente tem a nossa comunidade, o Notion Sampa, certo? Que apesar de ser Sampa, é aberta para pessoas de qualquer lugar do Brasil. Deve ter alguns membros internacionais também, mas enfim, a gente não... E lá a gente troca muitas ideias, é um grupo muito bacana, a gente tem no WhatsApp, a gente tem um espaço de trabalho em Workspace no Notion também com informações lá para todo mundo conferir.
E quem quiser participar é só acessar pelo QR Code, fazer o cadastro para trocar ideias lá. Eu e Hillary, acho que a gente adora os maiores... o Klinger, que não está aqui hoje, que é do Rio de Janeiro, sempre os ajetões lá, a gente está sempre trocando informações, pedindo ajuda lá também, tá? Não deixe a Hillary no vácuo, é isso. Então essas são algumas formas autônomas de participar da comunidade do Notion como um todo, mas vamos falar agora dos programas que são promovidos pelo próprio Notion, tá? Pensando aí em programas, a gente tem 3 programas hoje que são abertos para todo mundo, além das certificações, do programa de consultoria, certo? Que eu vou falar depois, que são os embaixadores, os campus leaders, que são os líderes de campus, é mais focado em estudantes, e os champions, que é uma das comunidades das quais eu participo. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês os benefícios que elas liberam, qual é o processo para entrar, e aí a gente tira algumas dúvidas também, conforme eu for falando. Os embaixadores é um programa voltado para voluntários que trabalham compartilhando informações do Notion, basicamente de 2 formas, que eu acabei de mudar. Construindo comunidades, certo? Então pessoas que lideram grupos, que criaram grupos em uma dessas redes que a gente falou, ou que organizam eventos, lives, transmissões, ou produzem conteúdo. Então muitas vezes essas coisas andam juntas, e aí essas pessoas que já fazem esse tipo de trabalho podem se inscrever no programa de embaixadores para ter suporte do Notion e troca com a equipe do Notion também para fomentar as suas comunidades. Os embaixadores, pelo menos a priori, né, porque os programas eles estão sempre evoluindo, então os benefícios eles também estão sempre mudando, eles têm acesso antecipado a recursos beta, que são recursos ali em fase de testes, né, fechados para alguns públicos. Então, por exemplo, eu não sei especificamente dessa funcionalidade nesse contexto, mas os gráficos foram testados em beta com vários grupos, inclusive lá nos Champions, a gente teve acesso e pode testar os gráficos do Notion antes do lançamento, alguns meses antes. Então tem uma série de recursos que estão sendo disponibilizados e o Notion disponibiliza primário com prioridade para esses grupos como os embaixadores. Tem um workspace, um espaço de trabalho gratuito para você gerir a sua comunidade. Então se eu tenho uma comunidade, sou embaixador, o Notion me dá um espaço de trabalho do plano pago, mas sem custo para mim, para que eu possa adicionar os membros lá. E é assim que a gente tem o nosso espaço de trabalho da comunidade Notion Sampa, com todos os conteúdos que tem lá. Grupo privado no Slack e um workspace exclusivo para embaixadores. Então todo mundo que é embaixador tem acesso lá aos conteúdos no espaço de trabalho do Notion e troca ideias também lá no Slack. E aí recebe orientações, boas práticas, né? Tem toda essa parte mais informal ali que acontece, além de poder trocar ideias com a equipe do próprio Notion, certo? Então, para cada programa vai ter uma dinâmica, mas de modo geral você ter acesso ali diretamente para mandar mensagens privadas no Slack para as pessoas que fazem a gestão do programa de embaixadores. E muitas vezes nos programas eles também fazem sessões de perguntas ao vivo. Essa semana mesmo teve um dos consultores, que eu estava lá e o Sebastião, ouvindo o pessoal, fazendo perguntas diretamente também para a equipe do Notion. Então, para quem quer estar mais por dentro mesmo, é um ótimo caminho começar pelos embaixadores. Requisitos, eles pedem que você se dedique de 2 a 3 horas para a comunidade por trimestre, então é uma barreira muito baixa, muito fácil. Recomendo, eu não sou embaixador, né, não estou ali no dia a dia na dinâmica, mas é bastante simples ali para você participar. E você precisa comentar, eles pedem que você comente uma vez por semana no grupo do Slack. Então, participação, né, que você esteja ali presente mesmo na comunidade. O processo é só se inscrever no formulário, certo? E aí vocês podem acessar naquela página que eu falei primeiro, notion.so/community, vai ter lá as informações do formulário também para vocês se inscreverem. Eles aprovam 20 embaixadores por mês e está aberto para novas inscrições. Então, quem está todo mundo aí já com o computador aberto, já tem certeza, já está olhando, já está acessando. Vou tomar minha aguinha aqui. Só um minutinho. A gente tá, eu não estou sendo patrocinado pelo Notion para puxar novos participantes, mas quanto mais gente sair daqui já inscrito no embaixador, melhor para a nossa comunidade. Seguindo aqui, falar um pouquinho então dos Campus Leaders. Eu acho que esse é um programa que é um dos que menos ouço falar aqui, talvez por ser um contexto mais estudantil, mas que também é um programa global do Notion, que também está aberto para o contexto do Brasil. Ele é indicado para estudantes que usam o Notion, querem desenvolver comunidades dentro das universidades, das escolas,
Então, como eu comentei com vocês, né, eu trouxe o exemplo do Pedro, que faz conteúdo sobre isso. Existe todo esse nicho também, um espaço bem grande ali de estudantes que usam o Notion e trocam sobre esse assunto. Os benefícios são muito parecidos, tá, com os benefícios do programa de embaixadores. Então, você tem um workspace que você tem à disposição para trazer os membros da sua comunidade para participar. A diferença aqui, mais bacana, é que você tem patrocínio para eventos que você conduzir dentro do seu campus, dentro da sua universidade, certo? Então, se você já utiliza o Notion, um grupo de estudos, já tem uma troca ali com a galera, o Campus Leaders pode ser um ótimo programa para você participar, que você vai poder, talvez, estar promovendo eventos como esse com a sua comunidade, né, voluntariamente. Ele tem um grupo privado no Discord, então, em vez do Slack, eles usam o Discord. Acho que o estudante é mais jovem, né, Slack é mais... Deve ser isso. Eu não sei usar o Discord ainda. Então, por isso que eu não fui atrás desse, na brincadeira. E a mesma coisa, vocês conseguem ter acesso para trocar com o pessoal do próprio Notion, diretamente lá dentro. E aí, como eu falei, cada programa vai ter a sua dinâmica, vai ter uma pessoa lá do time do Notion, ou um grupo de pessoas atuando junto. Então, vai ter programas que vão ter maior ou menor engajamento dos próprios membros do Notion com a comunidade, tá? Então, é sempre legal a gente também trocar quem está em um programa e está no outro, o que está mais legal, o que está tendo mais acesso aí, coisas bacanas. Os requisitos aqui são maiores, tá? É preciso ter cumprir com mais algumas condições, então precisa estar cursando graduação ou pós, certo? Para comprovar que são estudante. Tem que ter pelo menos um ano acadêmico restante até a formatura. Então, tá escrito esquisito, porque eu puxei direto lá do Notion. Então, português, um ano acadêmico. Isso, mas então você tem que faltar pelo menos um ano para você se formar, se estiver no finzinho já. Eles não querem, até para você poder desenvolver a comunidade. Tem que participar se você participar de algum clube ou de um centro acadêmico, de algum espaço de troca, alguma entidade dentro da sua faculdade, isso conta pontos extras, porque assim o pessoal do Notion entende que você também tem relação direta com uma comunidade. E por último, tem que se comprometer a fazer pelo menos um evento por trimestre. Então, se os embaixadores de 2 a 3 horas ali por trimestre, aqui os estudantes dos Campus Leaders aí tem que promover realmente um evento, mas pode ser um evento simples, pode ser um evento com patrocínio, né? Tem mais tempo, né? Tem mais tempo, estudante, né? Não tá com a vida ganha, não é mesmo? Todo mundo fazendo pós. Quem tá fazendo pós hoje em dia tá com a vida ganha. Não é brincadeira. Mas lembrando que é um programa global, funciona também para o Brasil. E o processo é só se inscrever no formulário também, como a gente tem lá. Eles fazem avaliações semestrais, até por conta da dinâmica, né, de estudos, que geralmente é por semestres. Só que nesse momento está fechado para inscrições. Então é importante, os programas do Notion, eles passam por mudanças com muita constância, certo? Os próprios benefícios, os nomes deles, ao longo de um ano, eles costumam mudar um pouquinho. Então as próprias inscrições também, elas abrem e fecham. No final do semestre é provável que esteja aberto de novo, então sugiro acompanhar ali as páginas, as redes do Notion para quem quiser participar, ou até entrar em contato com o pessoal para pedir ali no suporte uma data, para já ficar de olho para se inscrever. Por enquanto, gente, dúvidas sobre esse ponto? Porque senão eu vou falar um monte de coisa e aí se eu peço dúvidas, posso beber água quando vocês pensam. Não? Claro. Você precisa estar ligado a alguma instituição de universidade, é isso? Né? Isso, está cursando, para estudantes mesmo. No caso do Campus Leaders. Beleza, então vamos seguir. Os Champions, que é a minha comunidade, a comunidade que eu comecei dentro a primeira comunidade de Notion da qual eu participei. Os Champions são os responsáveis pelo Notion nas empresas. Acho que aqui deve ter alguns tão famosos. Ah, fulano, você é o cara do Notion aqui dentro, fulano do Notion, fulano do Notion. Se você é alguém do Notion da sua empresa, você é um Champion, tem um nome para isso. Se você está resolvendo o perrengue de todo mundo, você pode ter benefícios com isso. E aí o Notion traz justamente essa percepção de que são pessoas que apresentam o Notion, configuram os espaços de trabalho e ajudam os colegas a utilizar a ferramenta. Porque a gente sabe que no contexto corporativo, a estrutura de gestão, como a gente vai configurar os sistemas é um desafio bem maior, né, do que no contexto de uso pessoal. E aí o Notion valoriza muito isso, tem esse programa dedicado para essas pessoas. Os benefícios, mais uma vez, são aqueles que eu já falei. Então tem o grupo do Slack, a gente tem um workspace exclusivo lá só dos Champions e acesso a recursos beta. Então foi lá que eu tive acesso aos gráficos, comecei a testar os gráficos.
Nesse ano tinha tido muito pouca coisa, mas agora a comunidade dos Champions engatou legal, assim, tá com uma gestão nova, o pessoal tá trazendo várias coisas bacanas do próprio Notion para a comunidade. Então a gente pode testar os gráficos, a gente pode testar outras coisas que ainda... né? Quase, gente. Não era os forms, sim, os forms já tá público em breve. Mas a gente testou outra coisa além dos gráficos dos forms, que não pode ainda, mas Agora, em aquele breve... recurso lá, a gente não pode falar. Não, mas é muito legal, né? Isso que isso, mas é muito legal. Como fazer, então, se você quiser ter acesso a esses recursos? Como um champion, em vez de ficar perguntando pro João do café, sem assédio, você fala, gente, né? Porque eu tô aqui, sem assédio, não posso falar com recurso. Não trouxe caipirinha mesmo hoje, né, Medrano? Mas tudo bem, nem bebo. Requisitos. Tem que estar num workspace pago, tá? Então, se você está trabalhando ainda, a gente sabe que no Brasil, com a precificação em dólar do Notion, existem organizações pequenas que ainda vão, às vezes um timezinho pequeno que pode estar usando o Notion gratuito, tá? Mas agora com os gráficos eu realmente recomendo, vale muito a pena assinar o Plano Plus, tem muitos benefícios que compensam. Então você tem que estar no Plano Plus, Business ou Enterprise, um dos pagos para poder fazer parte do grupo de Champions. Você tem que ser a referência de Notion na sua equipe, que aí no formulário eles vão questionar isso, vou pedir para você trazer alguns exemplos, é um formulário simples também. Tem que participar ativamente do canal do Slack semanalmente, mas se não participar não tem problema, porque no geral é bem tranquilo, assim, eles não cobram isso nesse sentido. Tem algumas pessoas lá que elas participam diariamente, estão todo dia trazendo coisas, mas tem outras pessoas que estão mais ali observando, então também é muito bem-vindo. E aí, como nesse caso eu estou de dentro, dá para trazer essa nuance, né? E participar pelo menos de um evento a cada mês, que também é uma coisa que no momento eles não têm acompanhado, cobrado, não soube de nenhum champion. Então, eles não especificam. Então, eu estou trazendo aqui, são os requisitos que eles publicam, certo? Eu entrei no Champions tem muitos anos, acho que deve ter 2 anos, eu não vou saber nem a data certinho. Mas eles não cobram, assim, olha galera, que é a lista de presença do evento. Mas eles colocam isso, então é importante vocês estarem por dentro, caso isso seja depois uma prática, às vezes para os novos, né? Não sei. Mas o principal ponto é conseguir estar no plano pago e comprovar que você é uma referência de Notion dentro da sua organização no formulário. O processo também é só se inscrever no formulário, eles aprovam... Não, desculpa, isso aqui está errado, não são 20 embaixadores por mês não, tá? Eu errei o slide, estou terminando ontem, tá gente? Porque os projetos estavam comendo esses dias. Mas está aberto para inscrições, tá? O processo é só se inscrever e aguardar o retorno. Teve uma turma ali que tinha se inscrito já ao longo desse ano que demorou para ser aceita, mas eu sei agora que eles estão aceitando novos champions. Tem uma amiga minha também que trabalha na empresa que eu trabalhava que recentemente virou champion e a gente agora troca ideia em inglês lá no Slack. Por isso que é importante a gente ter mais gente do Brasil também para fomentar mais a comunidade, puxar mais, né, a localização para cá. Informação importante, não é permitido participar de 2 programas desses 3 que eu mostrei simultaneamente. Se você for consultor parceiro certificado, você pode participar de outro deles. Por exemplo, o Sebastião é consultor certificado e embaixador. Eu sou champion, também consultor certificado, mas não dá para ser embaixador e champion. Eu tentei, né? Não me deixaram. Me adicionaram sem querer essa semana no Workspace de embaixadores. Eu falei, eu passei, então é isso? Aí ele, não, você não pode se inscrever, a gente vai te tirar, me tirar. Então é isso, você tem que escolher. Fui triste, ele falou, você tem que escolher. Aí você falou que os embaixadores é um grupo muito bom. O de Champions estava parado, mas agora está muito bom também. Então acho que eu vou ficar lá, você fica lá, e a gente vai concatenando, né? A gente vai trocando. A gente vai. Mas é isso, tá? Então é importante escolherem. Aí quem for, por exemplo, ter um foco mais dentro da faculdade e tudo mais, aí vai no Campus Líderes e sabe que não vai poder atuar como embaixador simultaneamente, beleza? Alguma dúvida, gente, sobre Champions? Tranquilo? Beleza. Certificações, que acho que é o ponto que todo mundo pergunta, né? A gente trouxe esse tema porque é um tema que a gente vê sendo muito pedido lá na comunidade. E aí, mais um momento jabá, na comunidade da Notion, que a gente também coleta temas, sugestões de ideias para outros encontros. Então, se vocês quiserem também contribuir e estar aqui presencialmente nos próximos eventos, até palestrando, é um espaço super bacana para isso. Hoje o Notion tem 3 certificações técnicas, eu chamo assim, tá? Aí é minha interpretação. 3 certificações técnicas, mais a certificação de consultor parceiro. Essas certificações são a Notion Essentials, que é fundamentos, certo?
Settings and Sharing, que vai ser configurações e compartilhamento, e a certificação avançada. Eu vou falar para vocês um pouquinho de cada uma delas, quais são os temas que caem na prova, né? Precisa tirar as 3 para fazer o processo para ser certificado como consultor. Então, se vocês têm isso em mente, comecem pelas certificações técnicas aí, que já é um caminho muito bom para estar estudando, para estar treinando também para a última certificação. Falando um pouquinho aqui do Essentials. Estou acostumado, a gente tem que segurar tanta coisa ao mesmo tempo, mas quando eu faço reunião, eu estou bebendo água direto. Sobre a certificação básica fundamental. Ela é focada nas funcionalidades do Notion, nas funcionalidades principais ali, iniciais. É indicada para quem já tem uma boa experiência geral com o Notion, tá? Se você está começando a usar agora, pode fazer a prova, pode aprender também, entender o que cai, mas se você já tem um costume de usar mais tempo, vai ficar mais fácil, tá? É uma prova com 60 questões, esse processo aqui é o mesmo para todas as certificações, todas as 3 certificações técnicas. São sempre provas com 60 questões, 90 minutos para você realizar, tem que tirar 70% ou mais para passar. E se você não passar, você tem que aguardar um mês para prestar novamente. Então é importante pensar aí na sua estratégia de prova. Nessa aqui do Essentials eu fiz há muito tempo, eu não sei se ela já foi atualizada, as questões, mas tem algumas perguntas bem focadas assim em funcionalidade da funcionalidade, certo? Então é importante, como eu falei, ler o centro de ajuda do Notion. Está tudo lá. E já está lá nos termos em que vai ser questionado na prova, tá? A segunda certificação, Settings and Sharing, ou seja, configurações e compartilhamento. Eu trouxe os nomes em inglês porque a maior parte dos contextos são divulgados em inglês, então para vocês poderem associar. Configurações, vai cair perguntas sobre usuários e grupos, então a diferença entre convidados, membros, administradores, quem pode participar de grupos e quem não pode, configurações de espaço de trabalho e configurações de espaço de equipe. Para quem não sabe, tem essas divisões, esses agrupamentos de páginas dentro do Notion que tem configurações específicas também. As diferenças das funcionalidades entre os planos, então o que tem no Business que não tem no Plus, o que tem no Enterprise que não tem no plano Business. E na parte de compartilhamento, permissões, quem pode ver, quem pode editar, quem pode compartilhar o quê. Isso tanto para espaço de equipe quanto páginas, publicação de páginas, certo? Que é uma questão relativamente mais recente, né? As possibilidades de publicação do Notion. E o que eu posso restringir de acesso de páginas públicas. Essa certificação aqui é uma das mais chatinhas, tá? Ela é só a segunda, mas ela é bem... você precisa ter bastante prática ali para passar com facilidade. Eu recomendo para esse contexto não só estudar a central de ajuda, mas abrir um espaço de trabalho de testes e ir fazendo todas as configurações que você puder, enquanto você está fazendo as leituras, porque a gente testando na prática é muito diferente. Eu consegui passar nessa certificação com mais facilidade, porque eu já fazia muitas dessas configurações como champion dentro da empresa que eu trabalhava no Talk. Então eu já precisava conhecer essas coisas para garantir que as informações fossem compartilhadas, mas não fossem vazadas ou coisa do tipo, tá? É basicamente isso, essa segunda certificação. E a certificação avançada, Notion Advanced, ela cai em alguns temas que não são até relacionados com o próprio uso do Notion. Então, eles fazem perguntas relacionadas à gestão de projetos, os dois modelos, o modelo preditivo, cascata, né, que é duas formas de a gente chamar, e os modelos as metodologias ágeis de gestão de projeto. Não é algo muito profundo, tá? Mas você precisa ter uma boa noção da diferença entre os dois tipos de metodologia, que as perguntas vão ser principalmente nesse sentido. Cai bastante coisa de automações e integrações, isso é chato, tá? Por quê? Aí detalhes, nas traduções das funcionalidades em inglês para português, algumas traduções não são tão intuitivas para a gente em português. Como eu trabalhei muito com o Notion quando ele não estava ainda disponível em português, para mim isso é bastante... Né, eu lembro muito dos nomes das funcionalidades também. Então, tem alguns contextos em que o que eles chamam de integration, que seria integração em português, não vai ser o que é integração, ou vai ser incorporar, integrar. Você tem um bloco lá que é o embed, que é para você embutir um conteúdo dentro de uma página do Notion. Esse conteúdo se chama integrar, mas isso não é uma integração. Então, esse caso, eu recomendo mesmo assim, debulhar ali a central de ajuda na parte de automações e integrações
porque é muito útil também a gente já conseguir visualizar, principalmente para quem quiser depois trabalhar com consultoria, pegar casos mais complexos de sistemas, vai precisar entender essas diferenças para poder propor processos que funcionem para as organizações. Migração de dados, eu não me lembro certinho assim o que cai, mas tem algumas perguntas. Hillary? Não, é coisas que eu sei, mas eu não cheguei aí, tá? Foi 69% nas seixas, até agora eu não superei isso. Mas eu basicamente mesclar célula, CSV, XML, essas coisas. Ah, sim. Então tem muito mais a ver com exportação e importação de dados do que necessariamente migrar dados dentro do Notion. Se eu puder dar uma dica, tá? Eu não conheço todo o mercado, mas eu entendo que um ponto que é muito útil para projetos de consultoria é a migração de dados dentro do Notion. Se você tem uma estrutura com várias bases de dados e você criou um sistema novo e precisa migrar tudo sem perder informação. Isso é uma coisa que muitas organizações que já estão usando o Notion precisam e que a Chatinho também aprendi muito na prática, fazendo muito teste. Se alguém quiser trocar ideias depois, a gente pode conversar. Cai um pouco sobre fórmulas, e aí vai ser sempre assim, um pincelado de cada um desses temas, tá? Então, fórmulas, de novo, tem toda a descrição da sintaxe das fórmulas lá dentro do centro de ajuda do Notion, tem todas as informações lá, mas é preciso estudar um pouquinho e praticar para você também ir se habituando com as nomenclaturas. A diferença entre espaços de trabalho, espaços de equipe e páginas, cai mais na segunda, mas aqui tem um... Você não gostou da primeira vez? Tem mais um pouquinho, se você não pegou. Mas aí, numa hora dessa, a gente já está afiado, porque né, já ficou mais fácil. E por último, base de dados e Wikis. Eu, pessoalmente, não usava o Wikis até fazer a certificação. Quando eu fiz, e a Hillary deu uma dica muito boa lá, na comunidade Notion Sampa, faça um cadastro. Também cai essas diferenças, tá? Eu já vou tentar encerrar aí, que eu sei que eu estou com o tempo avançado, desculpa. Dicas gerais, lê a central de ajuda, tem os vídeos da Universidade Notion também, alguns estão em português, alguns estão em inglês. Fazer muitos testes, então acesse as configurações, altera. Se você tiver a oportunidade de fazer alguns testes nos planos pagos, no plano Plus, dentro da organização, numa página específica, ou junto com o administrador, ou tiver a possibilidade de contratar por um mês o plano, também é muito bacana, tá? E quando você se aplicar para certificações, salve as suas respostas, porque se você não passar em um mês, você tem que submeter o formulário novamente, não a prova inteira, mas então se você já tiver as informações do porquê você quer tirar aquela certificação, facilita para você se aplicar novamente no mês seguinte, é uma recomendação do próprio Notion. Por último, consultor parceiro certificado. Hoje no Brasil nós somos 3, certo? Você é o segundo, né, amigo? Segundo, então coloquei na ordem certa, cuidei dos slides. Então a gente tem a Gabriela Brasil, que hoje não atua tão diretamente com o Notion, uma pessoa que não está tão envolvida na nossa comunidade, mas é certificada. O Sebastião e eu agora recentemente também. Então tem um espaço muito grande para explorar aí. A gente está querendo mais consultores também trabalhando junto, certificados. O processo... Oi? Ganhar estrelinhas, Ah, gente, pelo amor de Deus. Não, eu reconheço. Eu fiquei falando que eu sou um dos 3, mas espero que eu já tenha estrelinha tudo, pelo amor de Deus. Se gostou dessa palestra, deixa sua estrelinha e sua avaliação lá no Notion. Diretor de consultor, gente. Tem que atualizar depoimento no site, no LinkedIn. O Sebastião tem muito cliente bom. Bom, pode sair, mas Muitos depoimentos bons de clientes, né? cadê Paula? Aí, mano. Tá ali, ó. Mas é isso, você pode também deixar os depoimentos lá, é mais uma página para você divulgar o seu trabalho, que é o que eu vou falar, os benefícios. Então, algumas coisas parecidas com os demais programas, tem um Slack fechado, tem acesso aos recursos beta, e lá são os recursos que a gente recebe mais cedo, coisas mais avançadas do que nos outros canais. O Slack lá é muito bom, porque tem todos os consultores globais, então tem gente muito legal, assim, com muita experiência. Comecei essa semana a fazer algumas trocas com o pessoal, e é muito legal. Dá para falar com o pessoal do Notion, então essa semana teve uma apresentação de roadmap, novidades do Notion, que a gente também não pode compartilhar ainda, mas a gente já ficou por dentro, já consegue ali... Mas foi bom. Eu posso dizer que foi bom. Coisas boas. E aí a gente consegue já acompanhar para poder trazer para os nossos clientes, para direcionar o futuro dos sistemas conforme a gente for construindo. Então, como consultor, isso é muito útil. E a gente tem uma página exclusiva no diretório de consultores parceiros lá do Notion,
que antes ficava lá no menuzinho, no topo, agora está lá dentro do rodapé do site, quem conseguir encontrar, me avisa. Mas tem a gente lá dentro e essa semana eu conversei com o primeiro lead que veio do diretório. Então não é só testemunho. Estou muito feliz, gente, muito legal. Fico animado mesmo, tá? Não é jamais, eu gosto. E aí o processo é um processo mais longo. Aqui eu desejo muita meditação, dedicação para vocês, porque é um processo longo. Primeiro tem que tirar as 3 certificações, tá? E aí você tem que comprovar, né? Você vai ter lá os badges, né? Os selos. E o Notion só vai deixar você prestar a parte seguinte se você tiver as 3 certificações. Tem que fazer uma inscrição no formulário, e aí lá você já tem que, nesse formulário, falar um pouco dos seus clientes, receita. Então, você já tem que ter trabalhado como consultor para receber a certificação. Por isso que eu coloquei, se você já está desenvolvendo um sistema para algum cliente, se você já fez um template elaborado para uma empresa e quer utilizar isso depois, você já está trabalhando com consultoria, você pode explorar também a certificação e ter essa chancela do próprio Notion. Depois que você passar na inscrição do formulário e eles verificarem suas informações, tem que estudar, fazer um cursinho, né, preparatório de certificado, em que caem informações de novo sobre gestão de projetos, segurança e compliance, IA do Notion e Notion Calendar. Eu, por exemplo, passei a usar o Notion Calendar para tudo, depois que eu estudei lá dentro desse processo, entendi várias funcionalidades que eu ainda não tinha a oportunidade de testar. Então aqui é só fazer mesmo os cursos, não tem prova, é bem tranquilo. Por último, tem que preencher um novo formulário enorme em inglês, falando sobre 3 projetos reais de consultoria que você já tenha desenvolvido, certo? Falando ali dos casos do cliente, você tem que explicar qual foi a demanda do cliente, quais foram as soluções que você propôs, quais os serviços que você vendeu, quais os valores, como foi o processo de venda, por que cada uma pessoa entrou, é bastante coisa para escrever, e quais foram os resultados. Sim. Os clientes que eu trabalhei, pelo menos metade deles trabalhavam com uma política de confidencialidade muito restrita. Como que eu faço para mostrar esses casos sem passar nenhuma informação da empresa? É possível isso? Ou provavelmente não passaria porque essas informações são necessárias? Olha, vai ter que, eu não sei dizer como é a política com o seu cliente. Os meus clientes, no geral, eram organizações um pouco menores, então eu não tinha nenhum tipo de... eu não tive essa restrição. Mas o Notion pede, para alguns casos, para você passar contatos dos clientes, você pode autorizar ou não que entre em contato. Então, se não são informações... na prática, é muito mais sobre a demanda, certo? Você não vai estar falando da empresa em si, enfim, o que ela faz, quanto ela ganha com isso. Você tem que falar o problema que você resolveu, os resultados que você trouxe, como você vendeu. Está falando que eu não posso falar que fui eu que resolvi o problema da empresa. Entendi. Nesse caso, o problema é um problema contratual, você não pode passar para Notion. Porque mesmo que eles não vão divulgar, eles não vão divulgar isso internamente para ele avaliar. É uma multa Isso. Se eventualmente, por qualquer motivo que seja, que a gente não sabe qual, o cliente com quem você tem um contrato não souber disso, aí você teve uma quebra de contrato com o teu cliente. Então, em teoria é isso. Aliás, uma dica sobre contrato é nunca assine nenhum contrato com essa cláusula. A não ser que seja a única coisa, você só pode, preciso desse dinheiro, que a gente sabe como funciona. Sim. Aí tem essas coisas. Aí o projeto do escritório de advocacia a gente tem que já ganhar, outro- né? Aí a gente não tem. outro rolê. Não dá, você vai negociar a cláusula, não vai fechar com o cliente, né? Então, os casos que eu submeti, como eu fiz o processo, era maio, demorou bastante para sair o resultado, acho que era mais ou menos maio. Eu coloquei casos de cliente pessoa física, tá? Não só pessoa jurídica, eu coloquei 2 pessoas jurídicas, mas eu era pessoa física, então eles estão interessados em todo tipo de tamanho, tipo de atuação. Não, eu atendi por enquanto organizações de 50 funcionários ou menos. No geral, no contexto do Brasil, eu entendo que isso é a maior parte da demanda mesmo, por conta do custo da ferramenta, perfil e tal. Mas é isso. E aí, por último, tem que fazer um estudo de caso, que é um projeto inteiro, que você tem que solucionar uma demanda de um cliente fictício, que você tem que construir um espaço de trabalho para várias equipes atuarem, construir automações nativas e uma integração externa, tem que fazer uso de bases de dados sincronizadas. Quem não sabe o que é base de dados sincronizadas? Help.notion.so. Mas é quando você consegue visualizar dados do Asana ou do GitHub, do Jira dentro do Notion. Tá? Eu tive que desenvolver um sistema que tinha uma integração com o Jira, nunca tinha trabalhado com o Jira. Você tem que fazer um diagrama do seu sistema, apresentando ele visualmente.
Eles te dão uma demanda, eles te dão um descritivo. A empresa é tal, está com esse problema, papapá. Coloca duas atas de reunião. Reunião que você teve com o CEO, reunião que você teve com o fulano. Você tem que entregar, aí eles pedem as entregas, por exemplo, tem que ter um diagrama e tem que ter essa apresentação em vídeo de até 20 minutos. Você faz um workspace inteiro, tem que apresentar em 20 minutos. Essa é a parte mais difícil. Mas realmente, eu demorei 9 horas entre vários dias para entregar isso tudo. Eu já tinha sistemática, né, mas desenvolvendo tudo assim, foram 2 semanas, eu acho, entre outras coisas, para fazer tudo. Então é um processo longo, mas não desanime, vale muito a pena, muito bacana e tem muita oportunidade diante disso, tá? Então esse é o último programa aí que a gente tem. E para fechar, tem outras iniciativas que não tem tanto a ver necessariamente com comunidade, mas para quem também quer se envolver com o Notion, existe um programa de afiliados, em que você pode gerar links para divulgar, por exemplo, um template seu com um link personalizado, e se uma pessoa se inscrever no Notion e criar um plano pago, você recebe metade do valor dessa assinatura realizada, tá? Cai muita pouca coisa, por enquanto eu já ganhei $5 com... Não era pau, assim. Mas é bom, dólar, né? Cara, isso em reais vale quanto, né? Dei entrada no meu apartamento com esses $5. Tá feio, brincadeira. Mas é isso, e eu também não exploro muito, né? Mas dá para utilizar, você não precisa ter vínculo nenhum outro com o Notion, você já pode criar os seus links lá. E por último, a gente tem também a comunidade de criadores. Então, se você já criou um template lá dentro da galeria de templates, submeteu, você pode ter acesso também à comunidade, essa é uma comunidade no Circle, que é uma outra ferramenta de gestão de comunidade, e está com 2 pessoas fazendo a gestão, que são essas 2 aqui, não vou me lembrar o nome. A Emma e o outro eu não lembro. Eu não me lembro agora que eu também estou pouco no Creators ali. Mas que engajam muito, tem muita troca legal, é uma comunidade muito rica mesmo, assim, de conteúdos, de troca. E, mais uma vez, não precisa fazer nenhum processo, é só submeter o seu primeiro template, se ele for aprovado, você já pode participar. E é isso. Obrigado, desculpem aí que eu demorei muito. Valeu. Espero que tenha ajudado aí sobre as certificações. Qualquer dúvida, a gente conversa mais aí no café. Posso tirar uma dúvida? Rapidinho, é a última. Tá, opa. Não, acho que nem precisa de microfone, porque eu sou um cara que já fala alto. Vamos lá, você falou de certificações e você me apresentou 3 aí. Só que pelo que eu consegui ver, nenhuma dessas 3 aborda um tópico tanto para iniciantes. A minha pergunta é, que dica que você dá para um cara que caiu de paraquedas no seu primeiro evento de tecnologia, que quer conhecer a ferramenta, que quer eventualmente também fazer uma certificação? Assiste o curso do Sebastião. Eu acho que essa é uma opção muito válida. Eu acho que outra é realmente trocar ideias com as pessoas. O Notion gera um incentivo muito grande para você tentar criar coisas que já existem em outros lugares funcionando muito bem, só que do seu próprio jeito dentro do Notion. Então eu aprendi muito usando o Notion, tipo assim, e se eu organizasse meus exercícios da academia no Notion? E aí nunca mais usasse isso, nunca mais nem fosse na academia. Aprendi muito sobre o Notion, né? Então, em resumo, testar. Eu sou muito partidário do fuça, testa, tá de graça lá. Mas participando dos canais da comunidade, você vai se habituando com a linguagem, com os casos de uso. Eu realmente acho que participando de comunidade é o caminho melhor para você mergulhar de vez ali. Obrigado. Tá bom? Obrigado a você. Muito obrigado, querido. Uma salva de palmas.